o apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível, para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes, porque nós temos fé em Deus que essa crise, a 10 mil quilômetros de distância, entre dois países, terá o seu ponto final brevemente, como a questão do vírus, pelo que tu indica, já teve o seu praticamente ponto final. Então, esse é o apelo que eu faço, senhores. Eu sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais também. O senhor já vem colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais na margem de lucro dos produtos da cesta básica. Chama a atenção o próprio Paulo Guedes falar sobre isso, sobre margem de lucro, né? Porque é a história de Paulo Guedes, né? Ele é um liberal e tudo mais, ele pedindo freio na alta dos preços. Vamos ouvir o que disse Paulo Guedes. Agora é hora de dar um freio nessa alta de preço. É voluntário, é para o bem do Brasil. Da mesma forma que os governadores têm que botar a mão no bolso e ajudar o Brasil, o empresariado brasileiro tem que entender o seguinte: devagar agora um pouco, porque nós temos que quebrar essa cadeia inflacionária. E aí, Josias, é isso mesmo? Reduzir os lucros do Brasil para que a economia siga melhor? Que maluquice, né? Você sabe que tem um ponto na fala do Bolsonaro que ele diz, inclusive, que o vírus teve um ponto final, né? Eu não sei onde é que ele está encontrando esse ponto final, né? Eu só vejo um ponto de reticência, né? A pandemia se prolongando, agora está tendo aí um aumento nos casos, né? E o Bolsonaro não entende de economia, já disse isso, proclama isso aos quatro ventos. Agora, o Paulo Guedes é preocupante. Não é que o ministro da Economia tenha bolsonarizado o seu liberalismo. O problema é que, nesse esforço para subordinar as suas teorias econômicas às conveniências eleitorais do chefe, o Paulo Guedes ele está entrando numa fase de sarneização da sua biografia. Essa videoconferência é muito trágica para ele, né? Aí, no encontro com donos de supermercado, o Bolsonaro pede, não, vamos ter o menor lucro possível aí na comercialização dos produtos da cesta básica. Aí vem o Paulo Guedes, ele tem um trecho que ele fala, nova tabela de preços só em 2023, travem os preços, vamos parar de aumentar os preços por uns 2 ou 3 meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. Em português claro, o presidente e o ministro estão praticando terrorismo eleitoral. O que o Bolsonaro e o Paulo Guedes disseram aos empresários, com outras palavras, foi mais ou menos o seguinte: ou vocês ajudam a segurar o preço da comida para atenuar a irritação do eleitorado pobre, ou vocês vão acabar elegendo o Lula. Não é a primeira vez que um governo trama o congelamento de preços com fins eleitorais. Em ocasiões anteriores, o resultado foi sempre catastrófico. Sempre catastrófico. O caso mais célebre aconteceu em 1986. Naquele ano, cavalgando o congelamento de preços decretado pelo Plano Cruzado, o PMDB, do então presidente José Sarney, elegeu 22 governadores, 36 senadores e a maioria dos deputados na Câmara Federal. Depois desse estelionato político, vieram o aprofundamento da ruína econômica, vários planos econômicos e um desastre chamado Fernando Collor de Mello, que hoje é aliado, aliás, do Bolsonaro. O Paulo Guedes se orgulha de ter sido aluno do Mário Henrique Simonsen, antes de migrar para os Estados Unidos para lapidar os seus conhecimentos na Universidade de Chicago. O Simonsen costumava dizer que, em teoria econômica, o que não é óbvio quase sempre é besteira. E o Paulo Guedes não emburreceu a ponto de desaprender que congelamento de preço é a pior forma de combater uma inflação de 11,73% acumulada em 12 meses. Mas o ministro está submetido, Fabiola, à lógica de uma Brasília que se parece com uma Chicago do Al Capone, não com aquela Chicago da
universidade. Nessa Brasília mafiosa, quem está dando as cartas é o Centrão. E o que importa agora é a perspectiva de lucro eleitoral em outubro, e não o desastre que virá com a explosão dos preços em 2023. Você sabe que a Silvia está escrevendo aqui para o nosso WhatsApp, ela falou assim, eu acho que os empresários deveriam responder ao Guedes o seguinte, então por que você quer obter lucro lá fora, com o seu dinheiro investido lá fora, né? Traga para cá, ajude a reduzir esses preços. Visa o quê? O dinheiro lá fora, é o que diz a Silvia. Já a participação aqui do Alexandre é a seguinte, Guedes pedindo que empresários não tenham lucros? Não. Olha, Brasil de Bolsonaro virou piada pronta, é o que diz aqui Alexandro. E é muito curioso ver como que as pessoas se posicionam, né? Até a gente tem aqui mais gente comentando pelo nosso chat. Fala assim, olha, o Brasil precisa evoluir muito, uma nova mentalidade, ações diferentes, para resgatar a renda do brasileiro, para ter esperança. E essa é uma questão mesmo, né, Josias, porque a gente fica falando, falta criatividade em relação a essa questão econômica e ação mesmo, né? Esse é um grande problema, né? Bom, enfim, vamos aguardar ver o que vai dar e se realmente os empresários vão obedecer. Você acha que eles vão obedecer, não, mas vão acatar o pedido do presidente não, claro e do ministro? Que não. Claro que não. Já no encontro lá, eles fizeram um pedido para que fosse reduzido o tributo. Eles querem redução de tributo. Depois eles não repassam o tributo, eles têm um lucro maior em vez de ter um lucro menor. Isso não tem a menor possibilidade de dar certo, Fabíola. E é como você diz, se é para errar, vamos cometer erro novo, né? Esse a gente já conhece, já viu. Então, pelo menos seja criativo na escolha do erro a ser cometido, né? E essa pergunta da nossa espectadora aí, a Silvia, se não me engano é Silvia, é muito boa, né? Porque a fortuna do ministro guardada lá no paraíso fiscal, ela cresce na proporção direta que decresce a economia brasileira. Então, quanto pior aqui, melhor a fortuna do ministro lá fora, né? E ela diz bem, por que o ministro não traz o dinheiro aqui, o dinheiro dele para cá, para correr risco aqui no Brasil, né? Essa é uma boa pergunta, viu?